Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito alegre de poder estar aqui, viu, queridos? Sabe, queridos, eu sinto no meu espírito que a gente precisa orar. Eu cheguei aqui mais cedo na igreja e vi que tem um espírito de enfermidade atuando na vida de muitas pessoas. E hoje, aqui na finalização desse culto, você que chegou enfermo aqui, eu gostaria de orar por você. A Bíblia, ela me ensina que nós devemos ter alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, eles vão impor as mãos sobre o enfermo e o enfermo será curado. E se ele houver cometido pecado, ele vai ser perdoado. Então, eu queria que você ativasse essa fé em você, porque nós só estamos aqui pela fé, amém? E eu sei que Deus vai fazer. Eu queria que você ficasse de pé para a gente tirar esse momento de oração. Esses dias a igreja tem entrado em jejum, em propósito, e eu sei que Deus tem algo grande para fazer nessa igreja. E todos os dias a gente vê novidades de vida aqui. Amém? Então esse cântico vai estar tocando, ele está te enviando para esse ambiente secreto, para esse ambiente de poder, de glória, para esse ambiente seguro. Amém? Vamos orar também pelo nosso pastor, pela pastora. Orar para que ele seja usado por Deus ali, no meio da sua parentela, onde seu irmão está enfermo também. E eu queria que você fechasse seus olhos agora. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença essa noite. Senhor, não só essa noite, mas como todos os dias que estão por vir, os dias que para trás ficaram, as nossas orações já foram, meu Deus, liberadas, Pai, diante do Senhor. E nós pedimos ao Senhor, Pai, se temos algum pecado oculto, que o Senhor nos revele, que o Senhor nos revele aquilo que está nos impedindo, meu Deus, de encontrar as respostas das nossas orações. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, porque sabemos, meu Deus, que sem Ti nada podemos fazer. Senhor, nós nos colocamos assim, Senhor, pedimos o revestimento do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu poder, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós reivindicamos agora no mundo espiritual, Senhor, meu Deus, saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, meu Deus. Nós batemos agora, Senhor, contra todas as forças malignas das trevas. A Tua palavra diz, meu Deus, que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para desfazer toda a obra do diabo, para desfazer, meu Deus, todo o diagnóstico do inferno contra nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, aonde Satanás tem operado nas nossas vidas, vai cair por terra, Senhor, porque é assim que nós queremos, e é assim que nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode fazer. Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre a vida do pastor Robson, da pastora Rose, dos seus filhos, dos seus familiares, da sua parentela. Usa aquele homem com poder e graça como profeta. Meu Deus, nós profetizamos saúde, Senhor, na sua casa, saúde, meu Deus, na sua parentela, em nome de Jesus. Nós profetizamos gratidão para aqueles que estão recebendo a saúde agora, em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor, a Tua revelação, porque sabemos, meu Deus, que os segredos estão encobertos com o Senhor, mas as revelações são para nós e para os nossos filhos. Então revela-me, Senhor, a Tua palavra, Senhor, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. E aqueles que estão aqui, que vieram, Senhor, neste lugar, neste ambiente, entregar um culto ao Senhor, meu Deus, aprender mais de Ti, buscar mais de Ti,
que eles recebam, meu Deus, tudo na totalidade daquilo que o Senhor tem para entregar, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, e as famílias que estão aqui representadas, meu Deus, que eles possam sair daqui, meu Deus, carregados de unção, de poder, de graça, para onde eles pisarem a planta dos pés, Senhor, algo aconteça de novo, Senhor, nos surpreenda, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, você é aquele que convence, consola, você é aquele que nos dá a direção, e nós pedimos a direção do Espírito Santo, para entregar a palavra, nós pedimos a direção do Espírito Santo, para aquilo que a gente tem dúvida, meu Deus, hoje mesmo, Senhor, o Senhor traga essa revelação, Senhor Deus, nós oramos assim, Senhor, e nós abençoamos a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, amém, queridos? Você está disposto a ir com Deus até aonde? É uma pergunta que eu estou fazendo para você hoje, para você pensar, porque muitas vidas, muitas pessoas, só querem ir com Cristo até aonde estão recebendo, mas quando é para dar, desiste. Pode se sentar. Quando é para se dar, desiste. Eu estava falando com o meu pastor, falei, pastor, tem algo que eu tenho notado na igreja, e que precisa ser corrigido, e isso não é culpa minha, isso não é culpa sua, isso foi uma cultura que tem sido impregnado dia após dia na nossa vida, e a gente acaba se acostumando com isso. O que é, pastor? Que cultura é essa? É a cultura de receber, queridos. Já percebeu que eu vou para o culto, aí já tem um jargão que fala assim, vai lá para tu receber uma bênção. Irmãos, não é assim que funciona. A gente tem que entregar o nosso melhor para Deus. Sabe quando a gente entrega algo para Deus, Deus te entrega 1000 vezes melhor. Mas você precisa entregar. Mas quando a gente vai com esse entendimento de receber, a gente se frustra, porque você fica esperando nos tangedores, você fica esperando no pastor, você fica esperando no irmãozinho de oração, e não é ele que tem nada para te dar, quem tem é o Pai. Então quando a igreja reage nesse sentido, a igreja começa a entrar num estado de maturidade no Senhor, de ter experiências sobrenaturais. Sabe que experiências sobrenaturais eu entendo agora? Eu entendo que para nós, uma pessoa entrar com câncer, com doença dentro deste lugar, ou cego, ou surdo, ou mudo, e ela sair limpa, com saúde, para nós tem que ser normal isso. Mas para o mundo tem que ser anormal, sobrenatural, está acontecendo algo. Mas para que isso aconteça, queridos, a primeira coisa que tem que acontecer é que a igreja precisa ter uma visão. E essa visão é a visão de reino, de entender, de acessar o céu. Não é de ficar acessando as circunstâncias. Circunstâncias só servem para a gente crescer. Que quando você está passando por uma dificuldade, a sua intensidade em Deus é maior, mas quando está tudo bem, a sua intensidade baixa. Então é isso que a gente precisa fazer, amém? Abra sua Bíblia aí no profeta Ezequiel. Eu quero dividir com você uma mensagem essa noite, e creio que essa mensagem vai te levar a você trazer uma medida na sua vida, a você entender em que ponto que você está. É muito importante você ter essa atenção e esse entendimento. Ezequiel capítulo 47, versículo de número 1 em diante. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz assim: então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, e fluía em direção ao oriente, a leste. Portanto, a casa estava voltada para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Em seguida, ele me levou para fora,
pelo portão norte, conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo, que dá para o oriente, leste, e a água fluía do sul. Palavras que não vêm de Deus, ela não consegue te atingir. Então, mergulhar nas águas mais profundas foi as águas que Deus nos chamou. Deus nos chama para ouvir a voz dele, não a voz do diabo, não a voz daquele que disse e me disse. Sabe o que Deus falou comigo esses dias? Falou: olha, a igreja em termos geral, ela tem tido um espírito de unidade. Espírito de unidade? Como assim, pastor? Espírito de unidade na divisão. É mesmo? Eu falei, como que consegue ter unidade na divisão? Simples. Aquele que não concorda, aquele que não está com o coração em Deus, ele consegue contaminar aquele que está tentando. Aí ele começa a criar uma unidade dentro da igreja do contra. Por quê? Porque não mergulha. Por quê? Porque não vem para receber e não para entregar. E Deus, ele está chamando essa geração, essa igreja aqui forte, uma igreja que está sendo restaurada em todas as áreas da vida. Para quê? Para que a gente ganhe todas essas vidas que estão perdidas aí. Deus tem um chamado para mim e para você, mas se eu não conseguir mergulhar, me aprofundar em Deus, nas águas de Deus, eu não vou conseguir. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando Jesus fala dessa água, você nunca mais terá sede. É essa água que tem que estar em você. Quando as pessoas falarem com você, elas vão beber dessa água. E quando ela beber dessa água, ela não vai ter mais sede. Ela falou: nossa, eu nunca bebi uma água tão boa como essa. Uma palavra tão boa que entrou como doce nos meus ouvidos. E Deus está nos chamando para isso. Quando cremos em Jesus, esses rios vêm. As águas, elas são uma só. Mas a água, na verdade, queridos, essa é a água do Espírito Santo que Deus quer nos levar. Deus quer nos tirar daquele ambiente religioso, cheio de protocolo, e nos entregar verdadeiramente nele. Mas é preciso entender, existe 4 tipos de profundidades, 4 níveis que estão representados nesse texto. E hoje eu quero
trazer essa mensagem para que você comece a analisar em qual nível que você está. Porque se você estiver em determinado nível, é preciso você andar mais um pouco. E você precisa de ajuda. E você tem ajuda à disposição. Agora você tem que querer ajuda. Ajuda para crescer. Porque quando a gente chega no médico, queridos, você está lá no médico, você chega lá, a primeira coisa que o médico pergunta para você: o que traz você aqui? O que é que você tem? Aí se você não vai ficar calado, você vai falar: eu estou com uma dor de cabeça, estou com uma dor nas costas. Para ele fazer os exames necessários. Deus, Ele conhece teus pensamentos e a tua mente. Mas Ele quer ouvir de você, o médico dos médicos. O que é que você está precisando? Porque Jesus, quando Ele chega naquele paralítico que estava 38 anos, vendo todo mundo ser abençoado na frente dele, todo mundo que, toda vez que a água se move aqui, vem um na minha frente e eu fico aqui, ninguém me ajuda. Jesus olhou para ele: o que tu queres que eu te faça? Claro que Jesus viu que ele estava ali 38 anos, vendo todo mundo passar na frente dele, vendo todo mundo se alegrar na bênção, e ele ficar parado. Tem muita gente na igreja assim, queridos, com aquela maca cheia de resto de pele, cheia de autocomiseração: ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. E você faz alguma coisa por alguém? Essa é a pergunta. Jesus não nos chamou para sermos egoístas em nós mesmos. Jesus nos chamou para gerar frutos. E nós precisamos gerar frutos. Quais os frutos? Primeiro, os frutos do Espírito Santo, para a gente produzir outros frutos. Amém? Quantos estão entendendo? Quem é que mergulha? Quando nós mergulhamos na palavra, nós nos apropriamos dela. Olha o que a palavra diz aqui em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas tem que ter esse poder. Você não vai achar esse poder no raso. Você não vai encontrar com esse poder sem oração. Você não vai encontrar esse poder sem meditação. Esse poder, ele é individual para cada um. Você pensa que você pode encontrar com esse poder simplesmente com a imposição de mãos. Pode vir sim, para estartar aquilo que já está dentro de você. Mas se você não busca nada, não procura nada, você pegou a relação da sua vida, a história da sua vida, da circunstância que você passou, e tornou isso a sua Bíblia. Aí você quer andar cheio do poder? Não vai andar, porque a sua mente, como você pensa, é. Então Deus está nos levantando, queridos, para esse tempo, e é um tempo precioso, aonde a igreja do Senhor precisa andar em poder. Amém? A igreja é um povo chamado para fora do mundo. Nós estávamos lá no mundo, viemos para dentro da igreja. Nós estamos fora do mundo, para voltar para o mundo como testemunha de Cristo. Eu vim do mundo, vim dos botecos, vim daqueles negócios tudo. Aí eu saí de lá, aí saí do mundo, vim para Cristo. Quando eu cheguei em Cristo, Cristo me ensinou, Cristo me orientou, Cristo me deu uma direção, e aí eu volto para o mundo, mas não para ficar no mundo, mas para ser testemunha de Cristo. Sabe, queridos, o quanto eu escuto de maus testemunhos, e é crente, graças a Deus eu não sou crente, eu sou cristão, creio em Cristo Jesus, vivo nele. Então eu tento procurar andar no caminho. E é assim que você tem que fazer. Então, você sai do mundo, vem para dentro, depois você volta lá no mundo, mas para testemunhar, né?
para testemunhar do que Cristo fez na sua vida. Essa é a grande comissão da igreja, né? E a igreja, para ela cumprir com essa missão, com essa comissão da igreja, ela precisa de quê? De mergulhar profundo, fazer isso como estilo de vida. Sabia que não era preciso mais um líder, um pastor estar colocando no grupo? Você tem que ler a palavra, você tem que jejuar, vamos entrar aqui numa campanha. Sabia que essas coisas não precisam mais ser faladas? Para um crente maduro, para um homem, uma mulher de Deus que se aprofunda, ela não precisa mais de ouvir sequer palavra sobre dízimo e oferta, porque ela já sabe. Ela não precisa mais falar para ela que ela não deve fazer isso ou aquilo outro, porque ela já sabe, porque ela já mergulhou. Você sabia que Jesus, ele valoriza esse tempo aqui? E muito. Quem recebe o culto é Deus, querido. E qual é o nível de valor que você dispensa? Você que está me ouvindo aí pela rede social, qual é o nível de valor que um culto tem para você? Você sabia que é aqui que Deus ordena a bênção? Você sabia que muitas pessoas perdem a bênção ou perdem a palavra revelada num momento como este de quarta-feira, que não tem equipe de louvor, não tem nada, às vezes, não vou não. E às vezes Deus libera uma palavra revelada para você, uma cura que estava guardada para você. Sabe, irmãos, eu creio muito nisso. Uma vez eu tinha uma enfermidade que ela não tinha médico que curasse esse negócio. A última médica que eu fui, uma das melhores em Brasília, era uma alergia aqui no couro cabeludo aqui, que ela falou assim, ó, você não tem conserto, você vai morrer com isso aí. Mas o trem era tão infernal, era uma coceira tão infernal que eu não parava, saía fogo, era um negócio doido, tudo machucado, eu ainda tinha até cabelo. Aí eu fui num culto como esse, cheguei lá, o pastor pregando, a palavra até boa e tudo, era crente devagarzinho. Aí ele pediu para vir aqui na frente, quem estava com enfermidade. Eu fui naquele lugar, irmãos. Aquele homem pôs as mãos sobre mim, fez uma oração. Eu fui curado. E sabe de uma coisa? Quando eu falo de valor é isso. Sabe com quanto tempo eu fui lembrar que eu tinha sido curado? Depois de um mês. Uai, não estou coçando mais. Entende? Quando a gente não está entendendo o que a gente está recebendo, a gente não valoriza, a gente põe um valor em outras coisas. E eu não tomei nenhum remédio. Depois eu parei para pensar, Deus, a igreja precisa de orientação, ela precisa valorizar cada momento. Sabe, querido, estar vivo é uma coisa tremenda de Deus. Poder estar aqui hoje falando de Jesus, estando nesse ambiente de glória, irmãos, isso é uma oportunidade única para nós. Então é necessário que a gente precisa mergulhar profundo como um estilo de vida, e a igreja ela precisa de uma capacitação sobrenatural. Que capacitação é essa, pastor? Mas recebereis poder. Mas recebereis poder. Você quer esse poder? A primeira coisa que a gente tem que perguntar: você quer esse poder? Esse poder tem um preço. O preço da unção. Tem um preço de renúncia. Renúncia de quê, pastor? Da carne, da sua vontade. Porque a vontade, se eu der asas para a minha vontade, eu não estaria aqui. Sabe, irmãos, eu cheguei aqui hoje, falei para o irmão Carlos: irmão,
Eu estou indo para a Vila Planalto, eu moro a 30 quilômetros daqui. Eu estou indo para a Vila Planalto hoje, quarta-feira. Quinta-feira, estarei aqui de novo, para uma célula da Nube. Mas para quê? Para pregar o Evangelho, não vem passear não. Sexta-feira, 30 semanas. Sábado, negócio aqui com as mulheres, trazer a pastora e fazer algumas coisas. Domingo, culto. Ah, pastor, é muito pesado. Mas é para um fim proveitoso. O fim é proveitoso, tanto para mim quanto para minha esposa. E eu sei do que eu estou falando. Às vezes eu prego aqui e falo algumas coisas, igual da aliança e outras coisas. As pessoas, poxa, mas o pastor é muito abençoado, é até inalcançável isso que ele às vezes fala. Mas não é não, irmãos, eu vou fazendo. Eu vou entregando para Deus, eu vou entregando. Aí de vez em quando eu vejo, rapaz, eu sou muito abençoado. Muito abençoado. Deus está nos levando para essa rota. Então, receber poder. Poder para quê, pastor? Para realizar a grande comissão. Poder para pregar, para testemunhar, para fazer discípulo. Sem poder a gente não faz nada. Chegamos em Portugal. Portugal extremamente religioso. Um ambiente de coração de pedra. As pessoas não abraçam. As pessoas mal falam com as outras. Você anda na rua, parece aquele deserto. Não tem ninguém. As janelas tudo fechadas. Mas quando chegou o poder de Deus, nós abrimos, foi uma igreja, queridos. Porque o poder de Deus saiu quebrando tudo. Mas se não tivesse poder, como é que ia abrir? Então, esse poder, ele vai nos habilitar. Ele nos habilita para fazer a obra de Deus. Esse poder sobrenatural, ele é irresistível. É um diamante que esmiuça a pedra mais dura e derruba as estruturas sólidas. Esse poder, ele é capaz de transformar o pecador mais rebelde num servo do Deus Altíssimo, que sou eu. Que não acreditava em Deus, que não fazia nada. Esse poder me alcançou. Me alcançou de uma forma tão forte que eu não recebi Jesus, não foi nem dentro da igreja. Foi num ambiente totalmente diferente. Mas por quê? Porque a pessoa que falou estava carregada desse poder. Irmãos, é tremendo demais. Eu sei do que eu estou falando. Sabe? E você, eu sei que cada um aqui tem uma dificuldade. E que cada um mora num lugar diferente. Mas sabe, quando você carrega esse poder, esmiuça qualquer pedra. Qualquer maltrato. Ele vem, ele rebate. Porque o poder está em você. Então, em Ezequiel 47:3 diz assim: o homem deslocou-se para um lado oriental com uma corda de medir na mão. Enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos. Isso é 500 metros. E me fez passar pelas águas, que batia na altura do meu tornozelo. Irmãos, eu não sei quanto tempo de crente você tem. Mas água no tornozelo, irmão. Água no tornozelo. Às vezes você está satisfeito com a água no tornozelo? Fala sério. Água só para tampar os pés aqui. Água no tornozelo é aquela água rasa. É para aquelas pessoas que estão chegando agora para Jesus. É aquela água rasa. Não tem profundidade. É as primeiras experiências. Começa a conhecer Jesus. Aí começam as mudanças. Mas isso é o primeiro passo do rio. Ninguém mergulha, não consegue mergulhar em água rasa. Você vai bater a cara no chão. Então isso aqui é para quem chegou agora. Sabia que escola bíblica dominical é para quem quer ir no rio mais fundo?
novo convertido, ele entra num culto de domingo, num culto de celebração para aceitar Jesus, querido. Você já se perguntou por que na escola bíblica dominical não tem apelo? Porque é crente maduro. Agora tem que saber se é maduro mesmo. Tem que saber se ele não só acostumou. Igual almoçar e jantar, eu tenho que ir no culto. Eu tenho que ir no culto, não. Você tem que saber se você está raso. Pessoas que estão no raso, elas não conseguem tirar os olhos dos sentimentos natural, não avança. E a carne começa a manifestar em fazer as mesmas obras antigas. A cultura da religião espera que os outros façam para nós. Isso é para quem vive no raso. A cultura da religião é esperar que os outros façam por nós. Quantas vezes a gente fica esperando pelos outros orar por nós, fazer por nós, esperar que os resultados só vão vir se fulano orar. Isso é uma cultura de uma religião, queridos. E pessoas assim, elas não conseguem avançar. Elas sempre vão manifestar a carne. Pastor, o senhor está sendo duro? Não é não, irmãos. Porque eu já tenho um tempo caminhando. Eu vejo pessoas acabarem de receber uma palavra poderosa no culto. E quando ela sai daquela porta para fora, ela está fazendo a mesma coisa de antes. E quer fazer errado, esperando que vai dar certo. Não vai. São pessoas rasas. Pessoas sem temor de Deus. Não conseguiram gerar e construir as muralhas do temor. Tem gente que não aguenta uma fofoca. Menino é viciado numa fofoca. Pessoas rasas. Pessoas que conseguem destruir a outra por conta de palavras erradas. Mas por quê? Porque está no raso. Porque não tem temor de Deus. Porque não leva Deus a sério. Pastor, o senhor está dizendo que eu não levo Deus a sério? Muitas vezes é, querido. Quantas vezes a gente pega, porque aquela cultura, eu volto a dizer, aquela cultura de vir receber e não de dar, a gente fica insatisfeito. Então Deus quer nos tirar do raso. O raso é para quem chegou agora. Você não chegou agora. Você já tem um tempo de caminhada. Mas talvez você saiu lá para a margem. Talvez você está lá, só olhando a bênção dos outros. E seus pés só estão molhando. Fala, por que aquele fulano chegou agora na igreja e está destacando? É uma bênção, Deus usa tanto ele e não me usa. Talvez você tenha que fazer uma análise, querido. Você precisa fazer uma análise, porque isso é individual. Deus é bom demais. Vou contar um segredo da pastora Kátia aqui. O irmão Carlos está me ajudando lá em casa. A gente está fazendo uma reforma lá, né, irmão? Quase chegando aos 60 anos, resolve fazer essas brincadeiras, né? De mexer com reforma e tudo. O irmão Carlos é testemunha. E eu também, e o Billy também. A pastora Kátia, ela está fazendo as coisas. Ela é grudada na palavra, nas pregações. E o tempo todinho, não é, irmão Carlos? É o tempo todo. Ela falou assim, eu não posso me apartar porque isso aqui me alimenta. Mas ela deixa de fazer as coisas? Não, ela arruma a casa. Ela ajeita tudo que ela tem que ajeitar, mas ela está conectada. Você não vê ela em televisão. Você vê ela em televisão? Você só vê ela buscando. Quando não é uma coisa, é outra, mas está o tempo todinho conectada com o Espírito Santo, é orando, é fazendo isso e aquilo outro. Então é uma pessoa cheia de Deus. É porque sua esposa está falando isso. Não, meu irmão Carlos foi lá e viu. Tem hora que eu até fico incomodado. Tem um pedacinho de atenção para mim, não? Mas é mesmo, irmãos. É uma coisa tremenda. E ela me inspira, sabe? Muitas vezes ela me inspira, porque eu vejo assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr daqui, daquela. Mas mesmo ela fazendo tudo em casa, isso não impede dela buscar.
Quando não é lendo, é ouvindo. Quando não é ouvindo, é cantando. Quando não é cantando, é orando. E o negócio vai. Amém? Então ela está o quê? Mergulhando. E tem hora que ela me agarra na mão, bora mergulhar junto, vamos embora, e embora. Glória a Deus por ela, amém? E foi ela que me ganhou para Jesus, irmão. Amém? Ezequiel 47:4 diz assim: e de novo mediu 500 metros, conduziu-me pela água, que chegou ao joelho. Mediu então 500 metros e me levou pela água que batia na minha cintura, no joelho. Aí é a hora que você já começa a ler a Bíblia, a orar, a jejuar. Já houve uma mudança na vida espiritual. Começa a ser cuidadoso. Começa com os cuidados. É discipulado. Sobe de nível, de profundidade. Sai da zona de conforto, do egoísmo. Pessoas assim, elas querem receber. Estão dispostas a fazer o outro. A fazer para os outros. Então, o que fazem por ela? O que fazem por você, você tem feito para o outro? Você precisa entender isso. Irmão, você recebe a palavra para quê? Para você dar também. Se você não evangeliza, se você não fala nada, se você não prega a palavra, se você não dá testemunho, como é que você vai conseguir alcançar alguém? Ninguém sabe o que calado quer. O meu testemunho, por ter sido filmado, das alianças, você não tem noção do que tem repercutido. Não é por causa do valor material da aliança, mas é pelo que Deus faz. Deus não fica te devendo nada. Então assim, Deus te curou de uma dor de dente, meu irmão, testemunha e edifica a vida do outro. Foi Deus que fez. Eu trabalhando com libertação, quantas vezes pessoas passam muito mal, é curado, realmente é curado, mas não tem coragem de pegar o microfone e edificar a vida dos outros. Não tem coragem de edificar até aqueles de próprio de dentro de casa. Às vezes dá muito êxito para o médico, dá muito êxito para o remédio que tomou, mas não dá o valor devido a uma oração que foi feita, ao que Deus realizou. Irmãos, Deus está nos chamando, não para ficar no joelho, com a água aqui no joelho não. Aqui ainda é bom. Aqui talvez você esteja com água no joelho. Você está até lendo a Bíblia, você está orando, está jejuando. Tem mudanças espirituais na sua vida. Mas você não está fazendo discípulo. Você não está pregando a palavra. Você acha que pregar a palavra é só para o pastor, para a pastora, ou para o irmão, ou para o líder. Não é não, irmãos. Sabe, irmãos, eu vou contar um segredo para vocês que eu não falei nem para o pastor, nem para o meu pastor. Essa igreja aqui, ó, quando entrar um visitante, que ele entrar aqui dentro, a alegria do Espírito Santo que está em vocês, ela vai se manifestar, a ponto de quando um pecador entrar aqui, vocês se alegrarem de uma forma tal, por quê? Porque vocês vão falar assim, hoje vai ter salvação nesse lugar, sabe? Mas quem está só com água no joelho, está se preocupando só com ler a Bíblia, orar e jejuar, e pronto. Sabe, irmãos, a igreja que trabalha para o Senhor, ela trabalha nos bastidores. Irmão, você quer uma oração? Você quer uma oração? Eu vou orar por ti. Jesus está em você. Irmãos, eu nunca vi ninguém aqui na igreja se levantar e chegar no irmão e falar, irmão, deixa eu orar por você aqui. Já vai fazer uns 6, 7 meses que eu estou aqui, ou mais. Deus quer usar a sua vida. Ah, pastor, o senhor está me constrangendo aqui, porque... Não estou te constrangendo não, porque o meu papel é fazer isso mesmo. O meu papel é fazer com que você acorde para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Eu não estou te julgando
E nem dizendo para você, olha, não, eu estou te incentivando a você ser usado por Deus. Deus tem algo para fazer através da sua vida. Mas se você permanecer com água no joelho, você vai pensar em ler a Bíblia, vai pensar em orar, você vai pensar em jejuar, ou talvez vai até fazer, vai ter uma mudança espiritual em você, sim, mas não vai passar disso. Então a gente precisa estar disposto a fazer a obra de Deus, deixar nossas vidas serem usadas por Deus. Irmãos, se valorize, valorize quem está em você, não tenha medo não, eu sei do que eu estou falando. Você imagina bem, sabe quem é você? Você é aquele agente que Deus confia em você para mudar a destinação eterna dos outros. Pessoas que vão para o inferno não vão mais, porque você falou da palavra, você orou. Sabe, queridos, eu estava aqui quando eu cheguei mais cedo, uma pessoa que não é cristã, ela mandou uma mensagem para mim, falou, olha, eu estou assim, assim, assado, estou aqui no hospital, e estou com muito medo, e eu fiquei sabendo que você ora, e a coisa acontece, e eu orei aqui, queridos, e eu não sou diferente de você. Ela mandou a mensagem, agorinha, antes de começar o culto, ela falou assim, olha pastor, muito obrigado, viu, o médico já me liberou, não achou nada, chegou lá passando mal, ia ser internada. Pessoas que do nosso meio, a Núbia foi curada, a família dela está aqui. Ah, é porque é o senhor, pastor. Não, não é eu não, é você. Sabe, irmãos, nós somos cristãos, nenhuma arma forjada pode vir contra nós. Sabe, eu sonho com essa igreja. Eu sonho com essa igreja, ela se movimentando, ela dando glória a Deus, ela indo para cima, ela precisa ir para cima. Sabe, irmãos, a pessoa tem que entrar aqui, ela entrou de um jeito, mas ela tem que sair de outro. Ela tem que sair carregada aqui do poder do Espírito Santo que está em você. Ah, irmãos, isso é que Deus quer para nós. Na parte B aqui do capítulo 47, do versículo 4, e mediu, mas então 500 metros e levou pela água que batia na cintura. E aqui na parte B, a palavra está dizendo que batia nos lombos, ganhar a alma, cuidar delas, usando os dons. Entenda que aqui você começa a ganhar almas. Nos lombos você começa a ganhar almas, você começa a cuidar delas, você começa a usar os seus dons, os dons que Deus deu para você. Mas uma coisa é interessante, quando a gente está assim ganhando almas, quando a gente está assim, todo entusiasmado, cuidando delas, muitas das vezes as pessoas querem ganhar para ela, ganhar a pessoa para ela, ganhar a atenção da pessoa para ela, ganhar até as satisfações das pessoas para ela. As pessoas caem nesse erro. Não, mas ela está mergulhando, ela está entrando no rio, mas quem faz as coisas é o rio mesmo, é a água que está ali no rio, é que vai fazer, é a água que está dentro de você, mas está nos lombos. Aí você começa a falar de Jesus. Veja como que há um equilíbrio nessa palavra, queridos. Aí você começa a ganhar, começa a cuidar de almas. Aí você começa a cuidar delas, você começa a ser usado pelos seus dons. Aí você se aborrece com o pastor, ou com a pastora, ou com o líder. Sabe o que você faz? Vou-me embora. Porque você tratou daquela pessoa para você, não foi para o reino. Quantas vezes você já viu isso acontecer? A pessoa até é usada por Deus, mas porque não teve compatibilidade de um pensamento, ela sai da igreja e ela traz consigo um espírito de divisão, porque as águas, irmão, ainda está no lombo.
A cabeça está de fora. A cabeça não está ligada com Cristo, está ligada consigo mesmo. Porque o poder de Deus, quando Ele vem individual para você. E se você não estiver bem firmado, bem fundamentado, como o pastor já disse, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a trabalhar para você. Já aconteceu isso comigo, queridos. Você começa a trabalhar para você. Você acha que o seu dom é o suficiente, seu dom vira seu Deus. Isso é um problemão dentro da igreja. Porque você está no rio, tá? Você está no rio. Mas só está até os lombos. E onde está nos lombos, aí você começa a entender que você está fazendo a sua parte. E muitas vezes a vontade humana quer falar no lugar de Deus. Você já se sente autossuficiente. Você está no rio. Só que a sua cabeça está fora. Seu corpo está lá dentro. Seu trabalho, seus dons, está tudo ali. Eu estou fazendo, pastor. Estou na igreja. Estou ganhando vidas. O que o Senhor quer mais de mim? Não se trata do pastor, querido. Se trata do reino. Não se trata do pastor. Se trata do reino. Só ganhar almas e cuidar delas é bom? É. Ser usados pelos dons é bom? É. Mas a cabeça está de fora. A cabeça precisa estar ligada. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A sua cabeça, a sua mente tem que estar ligada em Cristo. Então, os lombos, ele traz consigo, uma certa profundidade. Mas vocês repararam que ela é crescente? Começa pelo tornozelo, chega nos joelhos, na cintura e chega nos lombos. Mas sabia que não é aí que Deus quer a gente? Deus não quer a gente aí não, queridos. Deus quer a gente numa profundidade maior. Porque quando nós entramos numa profundidade maior, nós não vamos ouvir mais os nossos sentimentos. Nós não vamos ficar olhando para as coisas e dizendo, as pessoas são injustas comigo. Olha o que eu fiz, eu ganho almas, eu faço isso, eu faço aquilo, não me dão valor. Sabe, queridos, o teu valor está em Deus, não está nos homens. Se eu for viver por valor de homem, no dia que eu fizer errado, ele me larga. Você já reparou que quando você está fazendo algo que agrada uma pessoa, você recebe elogio toda hora? Faz uma coisa para desagradar ele, para você ver. Aí você já não serve para nada. Você fez 99 coisas boas, 99,5. Na meia ele vai olhar para a meia. O homem é assim. Mas Deus não é assim. Então, se o seu entendimento em Deus, a profundidade em Deus que você tem, está nos lombos, é preciso que você mergulhe, perca o controle. O seu controle precisa estar em Deus. Amém? Então, quando a gente está no lombo, a nossa mente ainda não está totalmente entregue, formatada e mergulhada no rio de Deus. Vagueia como a mente de Pedro. Reparou como que Pedro era? Irmãos, aquele homem era bem temperamental. Ele andava na carne o tempo todo. Tudo ele botava, era um rompante na frente, uma alta afirmação. O cara vai lá prender Jesus, ele vai lá e corta a orelha de Malco. Tudo ele era para frente. Olha, eu não sou desse. Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Olha, o Senhor jamais vai lavar os meus pés. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então lava o corpo inteiro. Pedro, não é assim, Pedro. Para de chamar a atenção. Por quê? Porque Pedro, ele estava sendo usado, sim. Jesus amava Pedro, sim. Mas ele não estava mergulhado. Pedro só mergulha depois dele ter uma experiência muito profunda com Deus. Depois dele
Porque Jesus, ele não fica decepcionado conosco, querido. Jesus é o retrato, vamos dizer assim, do perdão. Quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa chame a Pedro. Pedro era uma peça importante. Olha o quanto Pedro foi usado, queridos, depois dele mergulhar. Meu Deus, até a sombra do homem curava. Ele chegou um dia na sinagoga, tinha lá um mendigo pedindo. Falou assim: olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Me dá uma esmola aí. Não, peraí, olha para mim, olha. Você tá me vendo, tá? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Irmão, eu sou apaixonado com isso. É uma profundidade. E a gente precisa chegar nisso. A igreja precisa despertar nisso. Eu estava falando com o pastor, às vezes a gente quer divulgar a igreja, vai no colégio, quer divulgar em alguns eventos e tudo isso é bom, queridos. Mas sabe qual é a divulgação perfeita? Nossa, aquela igreja ali é a igreja do ar-condicionado. Não, rapaz, vai lá naquela igreja lá, porque quem entra lá doente sai curado. Mas o corpo precisa estar junto. O corpo precisa estar junto. As ideias e a mente de Cristo precisa estar junto com todos. Porque se um membro da igreja está doente, a Bíblia fala que nós somos um corpo. Se minha unha começar a doer, todo o meu corpo fica padecendo, porque está doendo. Então, só água nos lombos, irmãos, é bom, mas pode melhorar. Amém? Água nos lombos. Aí eu chego aonde eu estou galgando, estou procurando, estou caminhando, estou na rota para isso. Águas profundas. Versículo 7. Assim cheguei e notei muitas. Versículo 5, perdão. Ainda mediu 500 metros, mas era o rio, que eu não conseguia atravessar, porque as águas haviam subido muito, e já era tão profundo, que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Existe um esforço, querido. Quando a gente está totalmente mergulhado nas águas do Espírito, nós perdemos o domínio total das nossas ações. Sabe, eu já vi muita gente estar falando em línguas, mas não pode receber uma fechada que quer matar o outro. Irmãos, isso não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo vai mostrar não só para você, mas para quem está perto de você, os frutos. Pessoas que estão mergulhadas totalmente, ela perde a ação, as suas ações. Que ações são essas? A ação da sua carne. Ah, pastor, você é o João Bobo da corte. Não é isso que eu estou falando. Ah, eu tenho sangue de barata. Também não. Ah, eu sou tapete para os outros pisar. Também não. Eu vou falar uma coisa aqui que aconteceu comigo, amém? Um dia eu estava na igreja, e tinha uma pessoa na igreja que ela era muito, como é que eu posso dizer? Muito difícil. E eu já havia orado muito. E aí um dia, estava quase na hora de eu pregar, lá o culto era às 18 horas, e eu estava na primeira cadeira, ajoelhado e orando a Deus, e a minha oração a Deus era assim: Deus, se possível afasta de mim esse cálice, não está dando, pai, andará dois juntos se um não concorda, essa pessoa afronta,
Essa pessoa faz isso, faz aquilo outro. Não está certo. Senhor, ela não quer obedecer. Vê o que o Senhor faz. Irmãos, quando eu estava de joelho, quando eu levantei, quem foi que estava de frente para mim? Fala aí para mim. E com o dedo apontado na minha cara. Escuta aqui, pastor. Aí eu olhei para ela assim, cheio do Espírito Santo. Aí ela falou assim: escuta aqui, pastor. Aí começou e eu já ia subir para pregar. Aí eu olhei dentro do olho dela, irmão, e falei assim: te fiz algum mal? Se não te fiz, por que me bates? Caiu endemoniado na hora. Subi, preguei. Aí quando terminei, fui para o gabinete, ela foi atrás. Chegou lá: pastor, queria falar com o senhor. Pode falar, filho. Não, é porque eu vou sair da igreja e tudo. Falei: vai. Que bênção. Irmãos, é bênção. Porque quem comigo não ajunta, espalha. E outra coisa, não tem jeito não, porque não tem jeito de brigar com o senhor. Falei: pois é, não vai brigar não, irmão. Sabe que atitude é essa, querido? É quando você está mergulhado. Porque se eu tivesse na carne, eu tinha dado, era quebrado, era o dedo dela. Já viu mulher botar dedo na cara de homem? Ainda mais quando não está certo. Mas por quê? Porque queria, se acha muito espiritual, mas queria a vontade dela, o jeito dela, manipular. E eu nunca combato com pessoas nenhuma, querido. Se você for ter um aconselhamento comigo, você vai ver que eu não combato. Eu procuro discernimento do Espírito para te ajudar. O pastor, ele está na igreja, ele está para orientar, dar direção e ajudar. Eu fico aqui, estou aprendendo muito com o nosso pastor. Eu não estou aqui para jogar confete nele não, mas ele é um cara espetacular, sabia? Eu já vi pessoa nobre, mas igual ele, que eu conheço muito pastor. Mas esse homem, ele é nobre. E você sabia que eu dei uma palavra para ele: a nobreza é que coloca ele de pé. Porque ele realmente se preocupa. Quando ele fala de alguma coisa de perfeição, de qualidade, é porque ele está se preocupando com você. É uma pessoa que procura mergulhar. O apóstolo Paulo dizia assim: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e eu permito Deus fazer em mim tudo o que Ele quer. A pergunta é: você permite Deus fazer tudo que Ele quer na sua vida? Se Deus fala para você não pode, você pode. Se Deus fala perdoa e você não perdoa, você fala assim: não, eu permito que o Senhor faça. A minha vontade é desganar, mas eu vou fazer a tua vontade. Sabe, querido, isso é mergulhar. A minha esposa, ela era só religiosa. Ela foi para a igreja. Ela ia para a igreja, eu ia para o bar. Ela ia para a igreja, eu ia para o bar. Porque eu só vi um sargento, um tenente querendo dar ordem, querendo que fosse do jeito dela. Porque ela era crente, andava no sol com a Bíblia debaixo do braço. Eu falei: não. Ela ia para a igreja, eu ia para o bar. 4 anos ela orando. Enquanto mais ela orava, mais eu piorava. Mais eu bebia. Sabe, irmãos, no dia que eu vi Cristo nela, não vi a religião, eu me rendi. Foi fantástico. Não é por força e nem por violência. Amém? Sereis minha testemunha. Você tem sido testemunha? Você tem sido testemunha? A igreja, ela recebe poder para testemunhar. Nossa pregação, ela não pode consistir em apenas sabedoria humana. Precisamos de uma capacitação sobrenatural.
não recebemos poder para ficar trancado dentro de 4 paredes. O poder não está só aqui, o poder está em você. A situação na sua casa tem que mudar através de você. Se for preciso Deus fazer você plantar bananeira dentro de casa, Ele faz. Mas o poder de Deus vai alcançar seu marido, seu filho, quem quer que seja. Vai acontecer, queridos. Pastor, por que não acontece na sua vida? Já aconteceu muitas vezes. E vai continuar acontecendo. Mas tem uma coisa: quem anda contigo e resolve desviar, ele não pode desviar pela tua mal conduta. Agora, se ele se desviar, você tendo um testemunho verdadeiro, a responsabilidade toda é dele. Mas se ele desviar pelo teu mal conduta, meu irmão, você está numa situação difícil. Então, preste atenção nisso. Nós precisamos dessa capacitação. Não recebemos poder para promover a nós mesmos, como a gente vê muitos aí. Recebemos poder para testemunhar. Uma igreja revestida de poder do Espírito Santo tem um coração aquecido, está com os pés velozes, lábios abertos para testemunhar de Cristo. Você recebe essa palavra, querido? Essa palavra é para você, queridos? Ou é para quem ficou em casa? Ou é para quem está lá na telinha? Diga assim: essa palavra é para mim. E eu vou mergulhar profundo. Fique de pé, queridos. Quero que você faça uma oração, porque os anjos estão aqui, amém? Pastor, por que você está dizendo que os anjos estão aqui? Porque você está aqui. Você sabia que os anjos, eles estão a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Você sabia que teu nome está escrito no livro da vida? Sabia que todo dia eles olham lá e ficam olhando lá, olha, o nome de fulana está aqui, ó. Sirlene, olha aqui, nossa. Os anjos estão labaredas de fogo, querido. Deus nunca nos chamou para lutar contra o diabo. Deus nos chamou para resistir o diabo. Qual a situação que você está vivendo? Qual o nível de profundidade que você está hoje? Pastor, eu estou muito fraco. Eu ainda estou aqui com água no tornozelo. Eu estou com 200 anos na igreja. Nunca experimentei uma água profunda, uma experiência sobrenatural. Eu sempre vivi nessa timidez, assim, assado. Ou sempre vivi doente, ou como um encurvado, só olhando para o chão. Deus está te chamando para um tempo novo. Amém? Eu queria que o irmão colocasse um cântico aí, para a gente orar, aquele cântico que estava passando. A Bíblia fala assim: eu irei. Você vai confirmar isso. Repete a oração assim comigo: Senhor Jesus, esta noite eu quero confirmar, aliás, reafirmar o meu compromisso com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu reconheço o teu sacrifício na cruz do Calvário, quando o Senhor se entregou naquela cruz, quando o Senhor foi crucificado, e quando o Senhor foi colocado naquele madeiro, aquele sangue carmesim, ele tocou naquele madeiro, ele escorreu pelo madeiro. Ali o Senhor estava me comprando, ali o Senhor estava quebrando e anulando todas as maldições, todos os meus pecados que eu carregava, não só eu, como toda a humanidade. E quando aquele sangue escorria pelaquele madeiro e tocou no pó da terra, tocou na minha vida. Senhor Jesus, eu tenho uma missão e eu estou me preparando para essa missão. Então, a partir de hoje,
Eu não serei mais o mesmo. Eu não quero ser esse crente, intitulado como crente, aquele crente morno, que não tem expressão, não tem espiritualidade, e sempre dou muito mais valor às circunstâncias e aos meus sentimentos do que ao Espírito Santo, do que a palavra. Por isso, Senhor, eu confesso isso como meu pecado, Senhor Jesus, e eu me arrependo de ser essa árvore que até o dia de hoje dei muito pouco fruto. Aliás, talvez eu não dei nenhum fruto ainda, mas eu quero ter essa experiência. Por isso, Senhor, eu me revisto agora da autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Eu me revisto pelo sangue, em nome de Jesus, e que toda obra maligna das trevas, seja ela de qual lado for, de onde ela veio, ela vai bater em retirada. Porque hoje, ouça, Satanás, você foi denunciado, e a partir de hoje você não vai encarar mais um exército covarde, um exército de Saul. Você vai encarar um exército de Davi, que não bebe água desapercebido, mas bebe água atento para as circunstâncias. Em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor, de pé hoje, para enfrentar toda e qualquer circunstâncias da minha vida, seja ela qual for, em nome de Jesus. E eu me coloco assim, revestido com o sangue de Jesus, me posicionando com as armas que não são carnais, mas são poderosas em Deus, para desfazer toda obra maligna das trevas que se levanta contra a minha vida. E digo mais: praga nenhuma chegará à minha tenda, a mortandade que assola o meu dia não chegará na minha vida, em nome de Jesus. Todo laço, toda armadilha sentimental que tem me circulado, que tem me dominado, eu repreendo, eu anulo, em nome de Jesus. Eu anulo também todo diagnóstico mentiroso das trevas contra o meu corpo, contra a minha vida, em nome de Jesus. Eu deixo agora a alegria do Senhor, a alegria do Espírito Santo entrar dentro de mim, manifestar dentro de mim, expulsando toda tristeza, depressão, opressão que tem me circulado todos os dias. Assim como a palavra de Deus diz que o diabo está rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Ele não vai me tragar, porque eu sou indigesto para ele. Eu sou comida estragada para o diabo, e eu não aceito os meus familiares, nenhum deles, se perder, em nome de Jesus. E eu me revisto dessa armadura, a armadura de Deus. Eu reparo agora a minha armadura e a couraça da justiça, meu Deus, sobre a minha vida. A espada para atacar contra todas as ciladas do diabo, o capacete da salvação que conecta a minha vida e a minha mente em Cristo Jesus, no cinturão da verdade, a verdade do teu evangelho saindo dos meus lábios como labaredas de fogo para queimar toda palha, todo feno, toda mentira, toda palavra contrária
a respeito da minha vida, em nome de Jesus. E essa noite eu quero declarar o meu amor pelo Senhor Jesus Cristo. Eu amo o Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. Eu me amo, eu me aceito com Cristo Jesus dentro de mim, e eu amo o meu próximo, e por eu me amar, eu amo também o meu próximo, em nome de Jesus. E assim eu oro, Pai, essa noite, crendo, meu Deus, na Tua bondade, na Tua resposta, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Há um mover de Deus aqui, queridos. Reba da barabaçoia na barabas. Renanaia na barabadabaçoia na barabalabaçana na balabaçu. Reia naia na baixaia na ba... Você que tem tanto tempo que não ora em línguas, começa a se levantar aí, queridos. Há um vento aqui soprando essa poeira. Se move, se move, se move. Cheia na barabalabaçoia. Deus está nos levando para um nível mais alto. Vamos mergulhar. Yanaia, reba da balabaçoia na barabalabaçoia. Reba babababarabaçoia, lebalabalabalabaçoia. Reia na baranaia, cheia na maia, rena naia na barabadabaçoia, balabaçoia. Você não precisa entender o que você está falando. Você não precisa, mas Ele entende. Porque o que você não fala a homens, você fala a Deus. Raiadaia, rabadabaço. Oh! Onde o Senhor está, eu quero estar, Senhor. Não vale a pena viver, meu Deus, uma vida religiosa. Oh, yerarabará, yarabaxê, rebababababababarabaxê, yanas. Onde tu estás, eu quero estar. Onde tu estás, é o meu lugar. Onde tu estás, eu quero estar. Onde tu estás, eu quero estar. Onde tu estás. Vamos encher esse lugar, queridos, dessa adoração. Enche esse lugar da adoração. Oh, hararabás, senderabás. Onde tu estás, onde tu estás, tocar. Não aquele monte que eu não posso tocar. O monte Sião dos filhos maduros, dos primogênitos. O Senhor está fazendo algo grande aqui essa noite, queridos. Vem para o rio, queridos. Vem aqui à frente. As águas estão se movendo. Venha ter uma atitude de fé aqui. Rebadabalabaçaia na barabaçu. Cheia na balabalabaçu. Há uma água aqui, queridos. Vem se entregar, vem. Vem se entregar, queridos. Você faz valer a pena ter vindo hoje aqui. Faz valer a pena. Eu sei que é uma escola bíblica dominical. Eu sei disso. Mas ninguém pode travar o Espírito Santo. E não sou eu que vou fazer isso. O Senhor quer fazer algo grande aqui.
Senhor, move as águas. Comece a mover as águas. Comece a mover as águas. Comece a mover as águas. Isso. Aleluia. Aleluia. Shebarabalas. Aleluia. Aleluia. Traz o óleo para mim aí. Traz o óleo. Traz o óleo. Rebadabaxaia na baraxá.